Bem-vindo a todos. Vamos dar sequência aí aos nossos debates sobre comunicação empresarial e mídias digitais. Então, um pedaço da segunda aula ficou faltando, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação empresarial. Empresarial é uma atividade sistêmica de caráter estratégico ligado aos mais altos escalões da empresa e que tem por objetivo manter onde já existe, né? Criar onde ainda não existe, ou for neutra, ou ainda mudar para favorável, quando for desfavorável ou negativa, a imagem positiva da empresa junto ao seu público prioritário. A gente vai ver mais para frente que essa coisa da imagem positiva hoje se traduz nas mídias digitais como presença digital. Então, públicos prioritários é uma coisa muito mais complexa do que a mera listagem de nomes e endereços num mail list, por exemplo, né? Nesse novo âmbito da comunicação digital, essa presença ou esse modo como se distribui ou consome a informação que vem de uma empresa que com certeza está a sua imagem, ela vai passar por questões que estão ligadas à comunicação institucional e à própria comunicação empresarial. Então, na comunicação institucional, antes de tudo, visa projetar uma imagem favorável no público em questão e gerar empatia com ele. Já na perspectiva da comunicação empresarial, caracteriza-se como um conjunto de atividades e estratégias, importante que se frise isso, por isso que a gente vem trabalhando muito com processos que envolvem tecnologia e estratégias de equipe, de tentar ouvir mais o público externo, né? Ouvir mais para decidir, manter e também sugerir novas estratégias. É uma atividade transdisciplinar, por isso o caráter multidisciplinar. Já tinha abordado isso em sala, da importância de ter pessoas para além de só comunicadores, né? Pessoal, a gente fala muito que você deve desenvolver essas três capacidades, tanto tecnologia digital, como gestão, como comunicação. Essas três habilidades têm que estar no mesmo profissional. E quanto mais pessoas na equipe tiver essa pegada, mais interessante vai ficar o trabalho, que envolve métodos, técnicas e profissionais de áreas afins. Dentre elas, relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, publicidade, propaganda, jogaria gestão aí, e ainda mais recentemente a contribuição de fonoaudiologia. E a relação da empresa com o público interno e externo, ainda tem a questão dos stakeholders, que a gente está sempre batendo nisso, que são as pessoas interessadas, parceiros e tudo mais, né? Para a difusão de informações sobre as suas atuações, resultados, missão, objetivos, processos, normas, procedimentos, instruções e serviço, praticamente toda a comunicação da empresa, né? E essa comunicação, essa presença digital que a gente vai ver mais para frente, ela também tem um caráter interessante dos atuais meios de comunicação, que é né? A questão transmídia. O mesmo conteúdo empresarial, ela está em múltiplas plataformas, né? Então, esse conteúdo, ele pode estar em mobiles, web, aparelhos de MP3 como a questão dos podcasts, televisão, PC, impressos, por aí vai, games, a depender da empresa que nós estamos falando, né? Então essa história transmídia lembra um pouco a questão de Matrix, que você tinha produtos no meio tradicional, não sei se você lembra daquela tarefazinha que vocês fizeram, que vocês faziam estratégias em meios tradicionais ligadas à presença digital no meio digital da empresa, e mais acima, ações de fãs, no caso o público, faziam, né? Então a transmídia, ela tem esse caráter, né, de multimeios, mas ela não é uma remediação. A gente falou muito isso em sala porque aqui é comum você ter uma peça publicitária para a TV e ela é remediada, ou seja, ela é jogada para um outro meio com as mesmas características, a não ser tirar, por causa do que é a questão do rádio, eu não posso jogar imagem, né? Ainda, ainda. Eu não posso jogar imagem. Mas aí, a peça, às vezes, o contexto da peça para TV ou para meios audiovisuais, ela pode ter um link em que a imagem também faz parte do texto. E quando eu subtraio essa parte e jogo no rádio, às vezes a peça perde todo o sentido. Isso acontece muito. Na transmídia, não é dessa forma. Cada meio vai ser utilizado com base no seu potencial para ter independência na comunicação, mas também fazer parte de um todo.
Então, para a produção narrativas multiplataformas, se você pensa em jogar a comunicação empresarial da empresa que você trabalha ou tem, o foco é a narrativa. A gente sempre está falando isso, o que é que diferencia esse conjunto todo de informações que nós temos hoje? Essa abundância quase infinita agora. A gente não vive na escassez informacional, né? Então, acho que esse é o ponto que alguns meios de comunicação, principalmente veículos de comunicação, não estão sabendo sobreviver. Então, a narrativa e a experiência é o que une, é o que faz a pessoa voltar, envolvimento dela com aquilo. Então, o foco é a narrativa e eu acrescento a experiência. Uma boa história pode ser desdobrada em várias formas, se multiplicando em vários meios. Essa é a jogada. Desenvolver um conteúdo que interesse as pessoas, fundamental. Porque, gente, quando a televisão começou no Brasil, o fato de estar em movimento já era mágica em si. Porque, em geral, a gente tinha referência de imagens estáticas, fotográficas, livros, que não tinham movimento. Então, a televisão, porque o cinema não era de massa, nem todo mundo tinha acesso ao cinema, embora já existisse o movimento, mas a questão da televisão e a presença em casa de algo com movimento. Eu tenho referências na família que gostava de assistir televisão na casa do vizinho, porque não podia ter televisão, a televisão não era algo barato, que só ver a imagem de longe, se ouvir o áudio, era algo espetacular. Então hoje, o movimento televisivo, não por si só, não é. Então o conteúdo é muito importante. Né? Precisa a gente pensar um pouco nisso. Um conteúdo que seja possível dar continuidade em várias versões, em novas mídias, em novas histórias. Um conteúdo que não é apenas adaptado, aquilo que a gente falou, né, da questão do rádio, e repetido em diferentes meios. Cada meio possui seu papel na convergência de informação que chega às pessoas. O produto final é a soma das narrativas de todos os meios. Então, é isso que é estratégia interessante de transmídia, né? Cada meio é responsável por contar parte ou detalhe da história. A história pode ser entendida, mesmo que não se tenha acesso a todas as plataformas. Então, para essa primeira parte ficou faltando, além na nossa aula, você pode dar um pause aqui agora e pegar esse link e fazer essa atividade que eu vou estar monitorando no meu formulário. Na próxima aula eu já mostro logo a resolução disso daqui. Tá? Um outro ponto interessante no marketing digital, nessa comunicação empresarial e mídias digitais, é o que a gente falou. Se você quer gerar uma comunicação, pensando na comunicação empresarial, uma imagem positiva e favorável da empresa, tanto para, nunca esquecer isso, clientes, stakeholder e o público interno, os colaboradores. Então a gente precisa ter uma presença digital, mas só ter presença digital não basta, hein? Então é bom ter uma presença digital, mas também é bom ter uma presença física. Hoje a gente vive nessa dualidade desses dois campos. Uma coisa precisa da outra. Para o futuro eu não sei. Vamos esperar e aguardar. Sandra Tosh fala dos motivos para essa prática, né, da presença digital. É um quantitativo muito grande de pessoas conectadas, né? São mais de 200 milhões de aparelhos de acesso à internet. Olha que esse dado deve ter 2 anos ou 3 anos, então esse número com certeza deve ter ido aí para vezes 2 no mínimo. Especialmente smartphone usado por todas as classes sociais, permitindo acesso em qualquer lugar. O que a gente fala de acesso a qualquer lugar, a gente já viu aqui na disciplina, que chama umbiguidade. Então qualquer indivíduo em qualquer lugar está conectado à rede e pode gerar imagem e conteúdos favorável ou não à sua empresa. São pessoas se relacionando, produzindo e disseminando conteúdo, jogando online ou buscando promoções imperdíveis pela internet. Então o papel aí dessas redes sociais, que a gente já conversou, é fundamental para isso. Hoje a gente vive a internet 2.0, caminhando aí para dar inteligência artificial, que é muito presente já. Muito dessas relações que temos na rede são feitas a partir de robôs, né? Então, no âmbito da comunicação online, gestão de mídias sociais, diz respeito, né, a acompanhar e avaliar o que vem sendo dito, isso é fundamental, sobre produtos, serviços e pessoas em sites de redes sociais com fins de gerenciamento da presença digital. Então, essa presença nas mídias, né, sociais, nas plataformas, lembrar que redes sociais não são plataformas, mas sobre essas plataformas estão as redes sociais.
Marta Gabriel traz uma questão muito interessante, que esse é o The Clothing Manifest, mas ficou manifesto, foi em português. São 99 teses interessantes sobre o impacto da internet nos consumidores. Desculpa, aí tá no texto, eu tive que ler, mas clientes e organizações, pensando aí no Kotler 4.0. Então, os mercados começaram como conversas, diálogos, para que os produtos e serviços pudessem, como é que se diz, chegar ao público ou à sua compreensão. Então, o conteúdo era por conversa. E, novamente, a partir das redes sociais, ela volta a ser por meio de conversa e diálogos, né? Lembra que o Kotler fala de pessoas. As empresas também são pessoas na rede, né? E aí fomos mais profundamente a Manuel Castells, a gente chama desses agentes, né, esses atores online ou nós, né? Então, as empresas também, as pessoas têm essa mesma atuação. Humor. É preciso que as empresas encarem e tenham humor nesse processo. Que entre a conversa, o diálogo e as relações humanas, o humor é importante. E não ter medo do cliente. Às vezes uma empresa entra nas redes sociais somente para disparar o seu folhetim, né, informativo, aquela comunicação informacional sem nenhuma interação, que também não tem interesse. A gente viu a possibilidade de fazer essa comunicação a partir de transmídias, né, narrativas, experiências, multiplataformas, bem interessante. Então, de uma forma específica, gestão e estratégia da visibilidade é o que nós estamos falando um pouquinho aqui. Também da influência, já que estamos em conversa, né, da popularidade, do relacionamento, e voltou popularidade aqui, mas é do engajamento, tá? Desculpa aí. E das interações e das experiências. É isso que acontece nas redes, né? Quando nós temos presença digital forte, nós estamos promovendo isso, né? Lembra quando a gente falou de Raquel Recoeiro sobre redes sociais? A gente falou muito disso, da autoridade, da popularidade, né? Daqueles termos todos que envolviam o capital social, que é por isso que as pessoas interagem, né? Não é porque eu jogo um conteúdo toda hora na rede que as pessoas vão consumir aquilo. Não é bem assim. Se fosse assim, era muito fácil. Um Bolt toda hora estava jogando ali de 2 em 2 minutos informações sobre uma empresa na rede e estava resolvida a comunicação empresarial. Quando falamos em marketing digital, estamos falando sobre pessoas, sua história, né? Seus desejos. Estamos falando sobre relacionamentos e necessidades a serem atendidas. Interagir em 4 pontos básicos é fundamental. Relacionamento, informação, comunicação. Quando a gente falou de humor, a diversão é um ponto, né? As pessoas estão ali também para se divertir. Lembra quando a gente botou aquele gráfico sobre os meios tradicionais e os meios digitais? E a gente falava do prazer e do trabalho, né? Essa coisa é importante. A visão baseada em comportamento permite entender também que o consumidor está inserido em uma rede social para se relacionar e, portanto, está menos suscetível à publicidade do que quando está à frente da televisão. Necessidade de estratégia de marketing baseada em relacionamento. E novos modelos, né? De fazer o conteúdo chegar na pessoa. Então, voltando de novo ao poder das mídias sociais, a marca não se constrói mais em uma única mídia, né? Ninguém é monomídia. Seu esforço de marketing, né, e venda é constantemente testado por seus clientes pela internet, né? A gente vê brincadeiras, sátiras, algumas que favorecem ou não a marca, mas o monitoramento está para aí e as respostas e ações estratégicas também estão aí para poder melhorar nossa presença digital e por isso é um momento muito importante a importância de profissionais que entendam disso e saibam montar estratégia nesse âmbito. Então, finalmente, esse âmbito da sobrevivência de uma imagem, de uma marca ou não, está na questão da gestão da presença digital. Então, gestão, só para termos, quem gosta da questão de dicionário, é a sintetização das práticas usadas para gerenciar negócios, pessoas, recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Escola do posicionamento, né? Estratégias competitivas, Portler, Kotler e outros autores estão baseados nisso. Então, a questão estratégia da visibilidade, que a gente já tinha falado, está relacionado a isso também. A visibilidade, da influência, da polaridade, do relacionamento, da interação e da experiência. Marca é a imagem da empresa. A marca é em essência uma promessa da empresa em fornecer uma série específica de atributos, benefícios, serviços uniformes ao cliente. Kotler.
Se bem que ele não pensa tanto mais assim não, viu? Ele fala muito dessa coisa da empresa como pessoa. Então a imagem também é construída a partir dos diálogos em conversa atualmente, né? Então a aprendizagem digital nada mais é do que um conjunto de ações que a empresa, a instituição e grupos emprega para fazer-se conhecida e influente na internet. Ser conhecida e influente. Então a ideia de favorável e positiva de uma imagem é ser conhecido, mas também ser influente, né? Eu posso ser conhecido negativamente. Só ser popular na rede não é um fator. E ser bem, ter uma imagem positiva, a gente até discutiu isso em sala, pode ser uma estratégia ou não. Ser conhecido de uma forma negativa pode ser uma estratégia também interessante, né? Isso depende de cada negócio, cada meio. Isso que é curioso e estranho, mas infelizmente real. Então, só para voltar aqui, essa coisa da presença digital emprega usado para fazer ser conhecido e influente na internet, buscando visibilidade e interação com seu público-alvo. Existem diversas ferramentas de marketing digital que contribuem para a melhoria da presença digital de uma marca, como as que vamos listar dessa forma aqui, utilizando as redes. A gente precisa o seguinte: presença digital refere-se à existência de algo, né? Só para recapitular, seres humanos, marcas, pessoas, coisas, etc. no ambiente digital. Mas o nosso ponto aqui é sobre marcas e empresas, né? Produção de conteúdo e a relação direta. Primeiro ponto, de uma boa presença, é a produção de conteúdo. A presença digital ocorre por meio de conteúdos digitais que representam algo. Banners de anúncios, sites, apps digitais, coisas, qualquer coisa no display no metrô, desde que seja digital. Portanto, para ter presença digital é necessário ter conteúdo digital. A primeira relação da presença digital é o conteúdo adequado. Tipos de presença. Presenças próprias, onde o conteúdo, que muitos gostam de chamar de ativos digitais, com a marca da empresa, constituídos e mantidos pela própria entidade. Website móvel, faz um acento aí, mil perdão. Blog, mídia digital, mídias sociais digitais. Presença gratuita ou ganha, né? São ativos digitais com a marca da empresa gerado e ganho de forma orgânica na internet, como fazer parte dos resultados de busca de organismos nos buscadores, buscas orgânicas nos buscadores e comentários e conteúdos gerados nas mídias sociais, originando conteúdos sobre a marca. E finalmente eu tenho a própria, que eu já coloco, a ganha, né? Ou gratuita, que as pessoas comentam ou buscam naturalmente, e as pagas, onde aí vai ter a questão ética em relacionado aos influencers digitais. Então, presença paga, ativos digitais com a marca da empresa, comprados, pagos pela empresa, como via a questão ética dos blogueiros, é uma boa discussão em sala, pena que a gente não pôde fazer, mas a gente pode recapitular na próxima aula. Anúncios quando a gente for fazer o Plano Integrado de Comunicação Empresarial, né? O PIC. Anúncios em banners de sites, blogs, redes sociais, jogos, aplicativos, conteúdos de entretenimento, mobile, TV e tudo mais, né? Links patrocinados e qualquer outro tipo de conteúdo pago. Resultados eles são mais controlados do que os ganhos, né? Mas é importante monitorar os ganhos. A estratégia consiste em determinar a distribuição de esforços entre esses três tipos de presença digital básicos, são básicos, né? Deve estar alinhado ao posicionamento de marca, óbvio, produto e oferecer a melhor relação possível entre a experiência para o público. Lembra que a gente sempre está tocando em experiências nesse processo digital, muito importante. E o retorno para a marca. É sempre interessante quando a gente fala de ativos e estratégias pagas, ter em mente o seguinte: quanto. Isso aí a gente não faz esse cálculo, a gente não gosta de fazer isso, mas pense o seguinte: quanto de dinheiro um posicionamento, uma estratégia digital utiliza para atrair um usuário? Essa métrica é bem interessante, sabe? Porque você vai ter, em termos gerais, quanto se gasta para ter um novo cliente na empresa. Quanto de recurso? Então, se é muito alto, ou o produto é muito complicado, ou ele é de extremamente alto nível, porque vamos supor que é para vender uma Ferrari. Então, eu não vou vender 1 milhão de Ferraris. Depende muito do produto, do fim da empresa, mas é uma métrica importante a ser considerada, né? Para o sucesso, uma métrica interessante de sucesso da estratégia.
Antes de muitas estratégias em âmbitos digitais, é necessário antes ter uma presença digital bem definida. Então, gestão de mídias sociais. No caso das redes sociais, apesar das ações serem planejadas para se obter mídias espontâneas positivas, não é possível garantir que o rumo das ações resultarão no objetivo desejado. Óbvio, porque estamos no âmbito já do descontrole. Lembra quando a gente fala sobre estratégias físicas, estratégias da empresa ou presença digital dela, e aquela parte do monitoramento que é como os clientes atuam na rede? E aí eu preciso de gestão de mídias digitais para fazer isso aí, né? A presença em mídias sociais é uma situação que pode gerar tanto oportunidades como ameaça. Então, ativos e curadorias digitais, app e texto. Isso é um outro ponto importante. Nessa necessidade e futuro se enquadra a figura da curadoria de conteúdo na web, como uma ferramenta que aumenta drasticamente os níveis de eficiência e assertividade da navegação. Então, Bhargava, né, ele trabalha, Rohit Bhargava, ele trabalha a ordem, não é criar mais conteúdos, mas sim curar ele, né? Por exemplo, ter a capacidade de reorganizar o que está na rede para não gerar mais conteúdo. A quantidade de conteúdo hoje é absurda, gente. É descomunal, de vídeo, de tudo. Só para ter uma ideia, a cada 72 horas o conteúdo dobra na rede. Então é um negócio absurdo e cada vez mais absurdo. E aí fica essa última atividade e agradeço aí a compreensão e a presença de todos. E muito obrigado. Vamos seguir em frente. Vamos agora correr para finalizar nossa disciplina e fazer o nosso planejamento integrado de comunicação empresarial. Um grande abraço. Até o próximo encontro, dia 7.